Ok, então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Mais uma semana de estudos. Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar o nosso capítulo 4 do nosso livro. O capítulo 4 ele vai se referir ao potencial elétrico, tá certo? Atenção, esse potencial elétrico, né? Esse capítulo, a gente vê ele muito no nosso dia a dia com outro nome, tá certo? Então a gente vai ver já já aí como é que a gente vê esse tal desse potencial elétrico. Bem, para a gente começar a falar de potencial elétrico, pessoal, a gente vai ter que falar de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. O que é essa energia potencial elétrica? Bem, vamos olhar aqui para a figurinha aqui do lado. Ó. Eu tenho aqui uma carga elétrica, tá certo? Eu tenho aqui uma carga elétrica, a gente diz que isso aqui é uma carga elétrica fixa. E aí eu pego aqui e ponho uma carga de prova num ponto P qualquer. Veja, eu vou abandonar essa carga nesse ponto P. Bem, essa carga, como ela é negativa e essa outra carga é positiva, essa carga vai ser atraída por essa outra carga fixa e ela vai se movimentar nessa direção e sentido, ó, ou seja, no sentido dessa carga. No momento que essa carga começa a se movimentar, ela adquire uma energia cinética. Ora, se eu ponho essa carga nesse local e devido à força de atração entre ela e a carga fixa, ela adquire energia cinética, a gente aprende ao longo do estudo que a gente não consegue criar energia, a gente não consegue destruir a energia. A gente só consegue transformar energia. Então, se essa carga adquire energia cinética, ela tem que ter algum tipo de energia já armazenada nela, tá certo? Para ser convertida em energia cinética. E a energia que a gente associa a um corpo e diz que essa energia está armazenada é a energia potencial. Exemplo, digamos, não sei se vocês me enxergam, mas digamos que eu tenho essa minha garrafa aqui na mão e eu solto ela. Parece Lavoisier, parece lá com a questão lá das massas. Então, pessoal, ó, tenho aqui a minha garrafazinha. Minha garrafazinha, se eu solto ela, ela cai, ela adquire energia cinética. Qual é a energia que eu associo a um corpo quando... Deixa eu fazer um desenho aqui. Imaginar que eu tenho aqui, isso aqui seja a superfície. Imagine, vamos lembrar lá do primeiro ano. Imagine que eu tenho aqui uma bola qualquer. Essa bola, ela está aqui a uma altura H. Deixa eu colocar isso aqui mais grosso um pouquinho. Então ela está lá, ó, a uma energia H. Energia H é ótimo. A uma altura H. E aí eu solto. Quando eu solto essa bolinha, ela cai. Quando eu solto a bolinha, ela cai, adquirindo uma energia cinética ao longo da queda. Então, se ela adquiriu energia, essa energia ela tem que estar armazenada nessa bolinha de alguma forma. Qual é a forma da energia que a gente diz que essa bolinha possui aqui? Ó? Por ela ter uma altura, por ela possuir uma altura em relação à superfície, a gente diz que nessa bolinha existe uma energia potencial gravitacional. Então, no caso da bolinha que cai com uma velocidade v qualquer lá, com uma aceleração, né, que é a aceleração da gravidade, eu digo que nela existe uma energia potencial gravitacional.
Se essa minha bolinha estivesse presa a uma mola deformada, pessoal, eu diria que a essa mola, né, que está presa na bolinha, eu poderia atribuir uma energia potencial elástica. Nesse caso aqui, eu não tenho um campo gravitacional, a gente está desprezando o campo gravitacional. Eu não tenho uma mola, então eu não vou ter uma força, não vou ter uma energia potencial elástica, mas eu tenho o quê? Eu tenho um campo elétrico. Opa, então se eu tenho um campo elétrico gerado por essa carga Qzão e eu coloco uma cargazinha dentro dela, significa dizer que eu vou conseguir atribuir a essa cargazinha de prova uma energia potencial elétrica, tá certo? Então, por que eu digo que existe uma energia potencial elétrica armazenada nessa cargazinha? Porque na hora que eu solto, ela adquire movimento, ou seja, ela adquire uma energia cinética. E para eu ter energia cinética, antes eu tinha que ter um tipo de energia armazenada naquele corpo, para ser convertida em energia cinética. Da mesma forma, eu tenho essa outra cargazinha que é positiva. Positivo com positivo vão se repelir, então essa cargazinha se movimenta para cá, adquirindo energia cinética, consequentemente transformando algum tipo de energia em energia cinética. Energia essa, potencial elétrica, porque eu estou trabalhando com cargas elétricas, então eu vou ter um campo elétrico onde eu ponho uma carga de prova e essa carga de prova vai armazenar a energia potencial elétrica para ser convertida em algum outro tipo de energia, nesse caso, energia cinética. Bem, e aí, pessoal, a gente chega no potencial elétrico, tá certo? Aí a gente chega no potencial elétrico. O que vai ser o nosso potencial elétrico? Bem, em qualquer ponto desse aqui, pessoal, em qualquer ponto desse aqui que eu coloque uma carga de prova, Qzinho qualquer, seja ela positiva ou negativa, eu vou conseguir atribuir, ela vai ter, né, uma energia potencial elétrica armazenada nela. Se eu pegar e dividir essa energia potencial elétrica por essa carga, eu vou dar a esse valor numérico que eu encontro o nome de potencial elétrico. Então, esse potencial elétrico ou potencial eletrostático nada mais vai ser do que a relação entre a energia potencial elétrica armazenada numa determinada carga Q dividido pelo valor daquela carga Q. Essa carga, pessoal, vai ser sempre a carga de prova. Então, vamos lá. Ó, imagine que eu tenho aqui uma carga Qzão positiva, negativa. Vou botar agora negativa aqui. Então, se ela é negativa, pessoal, o campo elétrico ele vai atuar dessa forma. Ó, meu campo elétrico. Porra. Diminuir aqui. Então, ó, meu campo elétrico. Vou diminuir mais ainda. Pronto. O meu campo elétrico ele vai ser de aproximação. Tá certo? Então, para qualquer lado aqui, ó, o meu campo elétrico vai estar apontando na direção e sentido da carga Qzão. Tá certo? Então, eu tenho aí um campo elétrico. Vou colocar aqui o E. Imagine que eu tenho lá um ponto P qualquer. E aí, se eu tirar bem aqui do meu celular. E aí, pessoal, eu ponho uma cargazinha de prova. Qzinho. Vou colocar aqui uma cargazinha positiva.
Essa cargazinha de prova, por ela estar dentro do campo elétrico gerado por essa carga Qzão, vou botar aqui um Qzinho, ó, eu vou conseguir atribuir a ela, né? Eu vou conseguir atribuir a ela uma energia potencial gravitacional. Então, se eu pegar essa energia potencial gravitacional armazenada nela e dividir pelo valor dela, pelo valor da cargazinha Q, eu vou conseguir atribuir a esse local onde ela está, tá certo? A esse local onde ela está, um valor numérico que vai ser representado por esse V e que eu dou o nome de potencial eletrostático. E aí, pessoal, a gente vai ter que atentar ao seguinte: esse potencial eletrostático ou potencial elétrico, ele é uma característica do local e não da carga elétrica. Porque se eu pegar essa cargazinha e trocar ela por uma outra carga de valor Q diferente, essa outra carga vai armazenar uma energia potencial gravitacional de tal forma que, quando eu fizer essa divisão, vai dar o mesmo V. Isso é, se eu colocar nesse ponto. Tá certo? Então, esse potencial elétrico, ele é uma característica, tá certo? É uma grandeza escalar que refere-se a um local dentro de um campo elétrico. Tá certo? Então, ele está relacionado a um local, a um ponto qualquer dentro do campo elétrico. Então, olha, esse potencial eletrostático no ponto P traduz energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga posicionada nesse local. Tá certo? Então, é uma grandeza escalar que está relacionada a um ponto dentro do campo elétrico. Qual é a unidade de medida que eu uso para o potencial? A unidade de medida que eu uso para o potencial é dado em homenagem a um físico italiano, certo? Chamado de Alessandro Volta. E aí a unidade que a gente usa em homenagem ao Alessandro Volta é o volt. O que é que significa esse volt? Bem, quando eu digo que o potencial de um local qualquer dentro do campo elétrico é de 1 volt, significa dizer o seguinte: se eu colocar lá uma carga elétrica que possui 1 coulomb de carga, ela vai conseguir armazenar 1 joule de energia. Presta atenção. Para cada coulomb de carga, vai conseguir armazenar 1 joule de energia. E aí eu pergunto a vocês: vocês já viram essa unidade chamada volt? Alguém já viu essa unidade chamada volt? Sim? Sim, né? Isso aí a gente usa constantemente. Aonde? Ventilador. Tem mais? Eletrodomésticos em geral, lâmpada, certo. Ok. Pessoal, é o seguinte. Na nossa casa, a gente usa uma fulana de tal tensão elétrica. A gente ouve falar também um termo chamado de voltagem. Qual é a voltagem desse equipamento? Bem, é o seguinte: tensão elétrica, voltagem, tá certo? E ainda uma sigla chamada de DDP. Tudo isso aqui, o que é que significa essa sigla? Diferença de potencial elétrico.
Tudo isso aí, DDP, diferença de potencial elétrico, tensão elétrica e voltagem, esses termos todos se referem à mesma coisa. O que é que significa isso aí? Imagina que eu tenho dois pontos próximo lá de uma carga elétrica, certo? Imagine que eu tenho aqui, ó, vamos novamente aqui para a carga. Eu tenho aqui uma carga qualquer, Qzão, positiva, vou colocar aqui positiva. Quando essa carga é positiva, aí a gente lembra que o campo elétrico ele é de afastamento. Imagina agora que eu tenha dois pontos quaisquer. Eu tenho aqui um ponto A e eu tenho aqui um ponto B. Imagina agora, pessoal, que esses pontos, claro, eles estão aqui a uma distância vou colocar eles aqui, ó, a uma distância da carga. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho uma distância dA e aqui eu tenho uma distância dB. Ou seja, eu tenho dois pontos que estão a uma distância d qualquer dessa carga. Nesse ponto A, eu vou poder atribuir a esse ponto A um potencial VA. E eu vou conseguir atribuir a esse meu ponto B um potencial VB. Ok? Então, eu vou ter um potencial VA e um potencial VB. O que é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial vai ser a diferença entre o potencial nesses dois pontos. A diferença de potencial vai ser a diferença entre os potenciais desses dois pontos. Simples assim. Então, quando eu digo que na nossa tomada a diferença de potencial, vocês sabem quanto é a diferença de potencial da nossa tomada aqui na nossa região? Alguém sabe? Tensão elétrica, a nossa voltagem. Beni chutou 300, Evandro 220 e ainda colocou um V. Viu? O Evandro já está por dentro. 220 volts, pessoal. É a nossa tensão elétrica aqui, ó. 220 volts. O que é que significa isso aqui? Significa que a diferença de potencial entre os dois, vamos dizer assim, buraquinhos da nossa tomada, é de 220 volts, tá certo? Dois buraquinhos da nossa tomada é de 220 volts. Claro, aqui na nossa tomada é um processo um pouco diferente de quando a gente está olhando aqui apenas cargas elétricas isoladas. A intenção aqui é apenas que a gente entenda o que é essa diferença de potencial. Então, aqui na carga elétrica, eu iria medir o potencial nesse ponto A, eu iria medir o potencial nesse ponto B e iria fazer a subtração. VA menos VB ou VB menos VA. Nesse caso aqui, a gente vai ter que atentar para a seguinte representação. Se o autor da questão lhe pedir diferença de potencial AB, então ele quer VA menos VB. Agora, se ele lhe pedir a diferença de potencial BA, significa dizer que ele quer o potencial B menos o potencial A. Professor, e qual é a diferença? Pessoal, como isso aqui são grandezas escalares, quando a gente vai fazer uma soma algébrica, a gente vai fazer essa diferença algébrica aí, é a mesma coisa de você fazer, por exemplo, quanto é 3 menos 2? É 1. Quanto é 2 menos 3? Menos 1. Quanto é 5 menos 2? É 3. Quanto é 2 menos 5? Menos 3. Então, você vai perceber que esse A e esse B, em qualquer um dos dois casos aqui, ó, eles dão o mesmo valor. Então, isso aqui significa dizer que
a diferença de potencial AB ele é igual a menos a diferença de potencial DA. O que é que isso significa dizer? Se eu fizer o primeiro menos o segundo, ou eu vou achar um valor positivo ou eu vou achar um valor negativo. E se eu fizer o outro, eu vou encontrar o contrário, tá certo? Se eu encontrar um positivo, o outro vai ser negativo. Por quê? Eu vou encontrar os mesmos valores. Tanto faz eu calcular um como o outro, tá certo? Ok? Então eu calculo a diferença desse jeito. Se eu pegar um voltímetro, que é o aparelho utilizado para medir tensão, pessoal, e eu colocar aqui na minha tomada, se for um multímetro digital, aquele que aparece o número, um voltímetro digital, se eu colocar o plug vermelho no polo positivo, né, vamos dizer assim, da nossa tomada, e o plug preto no polo, no polo neutro, né, no terra, eu vou encontrar 220. Agora, se eu inverter, ele vai marcar menos 220, porque eu vou estar fazendo o menor menos o maior. Ok? Tudo bem? Beleza? Bem, nesse caso aqui, como é que eu calculo o potencial no ponto A e como é que eu calculo o potencial no ponto B? Eu precisaria ter uma cargazinha de prova, tá certo? Aí eu colocaria uma cargazinha de prova em A, veria a quantidade de energia armazenada nela, aí eu iria dividir a energia pela carga. Depois eu pegaria e colocaria ela aqui em B, veria o quanto ela armazenou de energia potencial elétrica, dividiria a energia pela carga. E aí eu teria os dois potenciais, e aí eu só faria a subtração. Mas claro, e se eu não tiver uma carga de prova como essa? Se eu tiver apenas a carga que gera o campo? Bem, quando você não tem a carga de prova, mas você tem a carga que gera o campo, então você vai conseguir calcular o potencial em qualquer ponto próximo àquela carga através desta equação aqui, ó. Ok? Através dessa equação matemática, você vai conseguir calcular o potencial em qualquer ponto próximo àquela carga elétrica que está gerando o campo elétrico. Bem, então imagina que eu tenho aqui uma carga fixa. E aí eu tenho aqui uma carga de prova que foi colocada num ponto P. Aqui é um ponto. Ponto P qualquer que fica a uma distância D dessa carga. Imagina que eu não saiba qual é o valor dessa carga de prova. Não sei qual é o valor dessa carga de prova. Então, como é que eu encontro o potencial elétrico? Bem, eu encontro o potencial elétrico, pessoal, através desta equação matemática, onde eu vou ter K, né, K0, que multiplica o valor da carga fixa, isso aqui é o valor da carga fixa, dividida pela distância do ponto até a carga. Ok? Então eu calculo dessa forma. Digamos que eu tenho aqui uma carga de 5 microcoulombs e eu quero calcular qual é o valor do potencial elétrico em um ponto a uma distância, por exemplo, de 1 metro. Então, eu jogo 5 microcoulomb aqui, eu jogo 9 vezes 10 a 9 aqui se eu estiver trabalhando com ela no vácuo, e eu jogo 1 metro aqui e eu calculo o valor de V. Agora, atenção para uma coisa. Vejam que, como essa carga, como esse potencial, pessoal, é uma grandeza escalar, e veja que a minha carga não aparece dentro do módulo, o que é que vai acontecer
se essa minha carga bem aqui for negativa? Ó, se essa minha carga for negativa, esse meu potencial vai ser negativo. Então veja que, diferentemente do vetor campo elétrico, que a gente trabalha com ele dentro do módulo, diferentemente da força elétrica, que a gente trabalha geralmente, que a gente trabalha também com as cargas dentro do módulo, a gente vai ter aqui valores positivos e valores negativos. Lá a gente tinha apenas valores positivos, porque essa carga ela aparecia assim, ó, dentro do módulo. Estão lembrados? Então aqui no potencial não vai ter. A gente vai perceber também, pessoal, que o potencial ele é inversamente proporcional à distância. Nas equações anteriores, força elétrica e campo elétrico, eu tinha o quadrado da distância na parte de baixo. Estão lembrados? Então, lá na força elétrica era dividido pelo quadrado da distância. No campo elétrico também era dividido pelo quadrado da distância. No caso do nosso potencial elétrico, não. Eu vou ter aqui apenas a distância. Então, quando eu tenho uma função que lá no, quando eu tenho uma função que aqui a gente considerando isso aqui constante, eu vou ter uma função onde a variável está no denominador da fração, certo? Quando eu tenho uma função em que a variável está no denominador da fração, eu tenho um gráfico que a gente chama de hipérbole. E é esse gráfico aí. Só que a gente vai ver que eu posso ter, para uma carga positiva, eu vou ter sempre potenciais positivos. E para uma carga negativa, eu vou ter sempre potenciais negativos. Mas o que eu quero que vocês vejam mais interessante e que a gente tem que fixar é o seguinte: é interpretar como é que varia esse gráfico com a distância. O gráfico não, o potencial com a distância. Vamos olhar primeiro aqui o gráfico para alguns pontos positivos. Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma carga positiva, ó. E aí eu tenho aqui, ó, um ponto A, ponto B e um ponto C. Olhando para o gráfico, primeiro, o potencial gerado por essa carga, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser positivo. Por que ele vai ser positivo? Porque a carga é positiva. Então, veja, à medida que esse ponto vai se afastando da carga, o que é que vai acontecendo com o potencial? Vamos supor que o potencial em A seja dado por esse ponto. O potencial em B seja dado por esse ponto. E o potencial em C seja dado por esse ponto. Se a gente olhar aqui, pessoal, ó, eu vou ter aqui ó, isso aqui é a distância A, isso aqui é a distância B, e isso aqui é a distância C, ó. Ok? Então a gente percebe aqui, pessoal, que à medida que a carga, que o ponto vai se distanciando da carga, veja que aqui está me dando, ó, a distância. À medida que esse ponto vai se distanciando da carga, o que é que vai acontecendo aqui, ó, com o valor do potencial? O potencial vai diminuindo. De tal forma que se eu tivesse um ponto lá no infinito, pessoal, o potencial lá no infinito seria igual a zero, tá certo? A gente considera que potencial
no infinito é igual a zero. Ou seja, pessoal, na carga positiva, quando eu tenho uma carga positiva, à medida que o ponto vai se distanciando da carga, o meu potencial tende a zero, ou seja, o meu potencial vai diminuindo. Até aqui eu acredito que tudo bem, não é? Outra coisa, esse infinito, pessoal, não é o infinito infinito, não. Não é aquela noção que a gente tem de infinito, que é uma coisa sem fim, não. Aqui significa apenas um ponto que está tão longe da carga que ela está fora do campo elétrico gerado pela carga. Tá certo? Então é um potencial, é um ponto que está fora do campo elétrico, ou seja, a carga não consegue interagir mais naquela região. Ok? Agora vem o que alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade. Quando eu tenho uma carga negativa, o potencial gerado por essa carga é negativo. O potencial é menor que zero. Então imaginem novamente que eu tenha 3 pontos. Um ponto A, um ponto B, um ponto C. Novamente, eu tenho 3 pontos aí distintos, onde eu vou ter potencial, eu vou conseguir medir um potencial em cada ponto. O que vai acontecer, pessoal? À medida que esses meus pontos vão se distanciando. Então eu vou colocar aqui novamente, ó. Vamos supor o A está mais próximo da carga. Então eu vou colocar o A nessa posição, ó. Vou colocar o A aqui, ó. Aqui vai ser a distância A, aqui vai ser a distância B, aqui vai ser a distância C. Então está aqui um potencial, está aqui outro potencial e está aqui outro potencial. Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de VC, isso aqui de VB, isso aqui de VA. Tá bom? Eu vou mudar esses outros aqui também para VA, VB e VC. Pessoal, pergunta a vocês aqui, olhando para o gráfico da direita. Quem é o maior potencial? O gráfico da direita. Vamos lá. Quem é o maior potencial? Vamos lá, sem medo de errar. Só acerta quem tenta. Vamos lá. Ellen disse VA. Mais alguém? Só erra quem tenta. Claro, só erra quem tenta. Mas se não tentar, como é que acerta? Se não tentar, como é que acerta? 50%. Vamos lá, quem mais acha que é VA? Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Ó, vocês estão lembrando que eu estou falando que esse potencial é negativo, né? Se é negativo, ele está abaixo de zero. Vocês estão considerando isso, né? Ó. Vocês estão considerando isso. Procede? Abaixo de zero. Então, se eu fosse chutar valores, vamos supor que eu vá chutar valores. Menos 15, menos 5 e menos 3. Pronto, eu tenho esses 3 valores aí. Se eu fosse dizer assim,
Eu quero colocar esses valores nesse gráfico. Vamos lá. Quem seria VA aqui, ó? Quem seria VA dos três? Não tem essa opção. Ah, certo. Menos 15. Pronto. Menos 15. Quem seria VB? Menos 5. Pronto. Quem seria VC? Só sobrou menos 3. Pronto. Pergunta a vocês. Quem é o maior dos três? Menos 3. Certo. Então, o maior dos três é menos 3. Então, o maior dos três é VC. Então, pessoal, aqui é onde está a confusão que alguns alunos fazem. Da mesma forma, para um ponto lá no infinito, o potencial lá no infinito também seria zero. Como aqui é um número negativo, como isso aqui é um potencial negativo, qual é a estratégia? Qual é a estratégia que eu uso e aconselho vocês a usarem? Vocês têm que lembrar isso aqui, ó. Potencial num ponto muito distante vai ser zero, assim como o campo elétrico num ponto muito distante da carga vai ser zero. Então, você vai sempre associar dois valores, bem simples. E aí você usa o número que você quiser. Eu vou colocar aqui um número, mas esse número ele é um número aleatório. Você pode usar qualquer número. Vocês vão sempre colocar, pessoal, quando vocês precisarem interpretar como é que vai se dar a carga, como é que vai se dar, melhor dizendo, o potencial, a variação do potencial de acordo com a distância para uma carga, da seguinte maneira. Quando a carga for positiva, você vai jogar um zero para um potencial lá no infinito e vai jogar um número aqui no próximo, por exemplo, 10. Então, vamos supor que num ponto bem próximo da carga, o potencial seja 10. Num ponto bem distante, o potencial é zero. Quando esse ponto vai se afastando, ele vai saindo de 10 e indo para zero. O potencial está aumentando ou está diminuindo? Quando eu vou de 10 para zero, ele está diminuindo. Então, aí eu consigo deduzir que quando eu estou trabalhando com uma carga positiva, à medida que o ponto se afasta da carga, o potencial elétrico dentro do campo elétrico vai diminuindo. Agora, quando eu vou trabalhar com uma carga negativa, eu continuo atribuindo um valor zero lá no final, porque se eu tiver um ponto muito distante, a carga não consegue interagir com a região. E quando eu tenho um valor próximo, eu atribuo um valor, o mesmo valor que eu costumo atribuir aqui, só que negativo. Por quê? Porque o potencial é negativo. E aí, presta atenção. Quando eu vou de menos 10 para zero, está aumentando ou está diminuindo quando eu vou de menos 10 para zero? Aumentando. Pronto. Então, essa é a relação. Quando eu estou trabalhando com uma carga positiva e aí uma carga negativa, e aí a questão diz, à medida que um ponto se afasta de uma carga negativa, o potencial aumenta ou diminui. À medida que um ponto se aproxima de uma carga positiva, de uma carga negativa, o potencial elétrico aumenta ou diminui. Aí você joga um número qualquer próximo da carga e joga o zero longe da carga. E aí você vai essa relação. De menos 10 para zero, está aumentando. Então, isso significa dizer que quando eu tenho um campo elétrico, quando eu tenho uma carga elétrica negativa, que eu vou medir o potencial elétrico num ponto qualquer, à medida que esse ponto se afasta, tá certo? À medida que esse ponto se afasta, o potencial aumenta. Ok? Tudo bem? Bem, e aí, pessoal,
Quando eu tenho várias cargas atuando num determinado ponto, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma carga Q1, uma carga Q2 negativa, uma carga Q3 positiva, e eu tenho um ponto P qualquer ali próximo a essas três cargas, e esse ponto P ele está a uma determinada distância dessas cargas, ok? Ele está lá a uma determinada distância dessas cargas. Como é que eu calculo o potencial nesse ponto P? Bem, o potencial nesse ponto P, pessoal, ele vai ser dado pela soma algébrica dos potenciais gerados por cada carga. Então, eu vou ter que calcular o potencial gerado pela carga 1, o potencial gerado pela carga 2, o potencial gerado pela carga 3. De tal forma, quando eu encontrar os três, eu vou somar eles. V1 mais V2 mais V3. Tudo bem? Professor, pode acontecer de eu ter um ponto que tenha potencial nulo? Pode. Pode ser que uma carga gere um potencial de mais 5 volts, sendo uma carga positiva naquele ponto. E se eu tiver uma outra carga que gere naquele mesmo ponto um potencial de menos 5 volts, significa que naquele local eu não tenho, melhor dizendo, o meu potencial é nulo, porque 5 menos 5 é zero. Ok? E aí, pessoal, para finalizar o nosso conteúdo, nosso capítulo, né, eu vou falar das superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? São superfícies que qualquer ponto nela possui o mesmo potencial. Tá certo? Então, essas superfícies equipotenciais, geralmente, elas são representadas por linhas circulares, quando eu estou me referindo a cargas elétricas. Por que essas superfícies possuem o mesmo potencial? Simples. Imagina que eu tenho uma carga elétrica aqui pontual, ou seja, as dimensões, né, o tamanho dela não importa. E aí eu traço aqui uma circunferência no entorno dela. A gente sabe que a distância entre qualquer ponto da circunferência e a carga, tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho esse ponto. A gente sabe que qualquer ponto desse, a distância entre qualquer ponto desse e a carga, essa distância aqui, vai ser igual a essa mesma distância aqui, desse ponto para essa carga, que vai ser igual à distância desse ponto para essa carga. Então, se a gente olha essa equaçãozinha aqui anterior, se a carga é a mesma para todos os pontos, se o K é o mesmo para todos os pontos, se a distância é a mesma para todos os pontos, o V tem que ser igual em todos eles. Então, quando eu me referir à superfície equipotencial, eu estou me referindo a uma superfície na qual qualquer ponto sobre ela possui o mesmo potencial elétrico. Daí o nome de superfícies equipotenciais. E o que é que tem de interessante nessas superfícies equipotenciais? E aí a gente vai chegar no motivo da nossa tensão de 220. A gente vai começar a entender o motivo da nossa tensão de 220. Imagine que eu tenha essa superfície aqui, eu vou chamar isso aqui de superfície A. Eu vou chamar isso aqui de superfície, não, de ponto A, de ponto B. Aquele ali eu não vou me referir a ele. E aí eu vou olhar aqui, e aí é que eu vou colocar nessa outra superfície o ponto C. Veja, essa carga
ela é positiva. Esta carga é positiva. Pessoal, se eu pego um elétron, certo? Se eu pego um elétron, por que eu vou me referir a elétron? Porque qual é o tipo de partícula elétrica, né? Partícula dotada de carga elétrica, que consegue, né? Que eu consigo fazer com que ela se movimente livremente? Os elétrons. Então imagine que eu pegue um elétronzinho, né? E coloque ele nessa superfície aqui, ó, nesse ponto B. Um elétron. Para onde esse elétron poderia ir? Se eu perguntar, esse ponto A ele vai ter um potencial A, esse ponto B vai ter um potencial B e esse ponto C vai ter um potencial C. Eu vou conseguir atribuir um potencial a esses pontos gerados por essa carga. Pessoal, se eu colocar um elétron aqui no ponto B, esse elétron vai conseguir se movimentar para qual potencial? O potencial do ponto A ou o potencial do ponto C? Atenção! Potencial do ponto B e o potencial do ponto A. Como eles estão numa mesma superfície equipotencial, significa dizer que eles são iguais. Então, neste caso, o elétron ele nunca se movimenta de A para B. Por que o elétron não se movimenta de A para B? Porque existem os dois, né, A e B, eles possuem o mesmo potencial. Então, sem chance do elétron se movimentar. Não há movimento de elétrons entre dois pontos que possuem o mesmo potencial. Então, o professor ele pode ir para o C? Pode. Ele pode ir aqui para o C. Ó. Não necessariamente lá para o ponto C, mas para qualquer ponto sobre essa superfície equipotencial, onde está inserido o ponto C. Ele pode ir para ele. Neste caso, o ponto C é maior ou menor? Neste caso, o ponto C é maior do que o A e o B. Por que o potencial no ponto C é maior? Porque ele está mais próximo de uma carga positiva. Então, o elétron, pessoal, ele vai se movimentar, o elétron que tem carga positiva, né? Tem carga negativa, perdão. Ele vai se movimentar, pessoal, sempre para uma região de menor energia potencial elétrica. Ele vai se movimentar sempre para uma região de menor energia potencial elétrica. No caso do elétron, ele vai se movimentar sempre para a direção, sempre no sentido do maior potencial. Maior potencial? Sim, professor. O elétron se movimenta sempre para a direção do maior potencial. Certo? Para o sentido do maior potencial. Eu vou até colocar essa observação aqui. O elétron já o próton é o contrário. Vou colocar só é ao contrário porque não cabe. É o contrário. Atentem para isso aqui. Tá certo? Professor, mas é muita coisa para eu me lembrar. Pois é muito simples, pessoal. O elétron não é negativo, o próton não é positivo. O elétron ele vai ser atraído ou repelido pelo próton? Vai ser atraído. Então ele se movimenta para cá. Qualquer coisa, você está na dúvida, pessoal. A questão pede o movimento aí de uma determinada partícula.
Vá lá para os princípios da eletrostática. Positivo com negativo igual a atração. Positivo com positivo ou negativo com negativo, isso aqui vai dar o quê? Repulsão. Tá bom? Qualquer coisa, vão para os princípios lá da eletrostática. E aí a nossa questãozinha aqui, que me dá um gráfico, tá certo? Onde esse gráfico ele diz o seguinte: no diagrama, os pontos A e B da hipérbole equilátera representam, respectivamente, os potenciais elétricos em função das distâncias relativamente a uma partícula eletrizada com carga Q imersa no vácuo de constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, pessoal, nós temos aqui o ponto A e nós temos aqui o ponto B. Nesse meu ponto A, eu tenho aqui no meu eixo da vertical, ele me dá o potencial multiplicando uma base 10 elevado a 4. E aí no ponto A eu tenho que o potencial em A é 7,2 vezes 10 elevado a 4 volts. E ainda com relação a esse ponto A gente vê aqui que no eixo X eu tenho uma distância onde essa distância é dada em metros. Então a distância do ponto A até a carga é de 1 metro. Na letra A, ele quer saber qual é o valor da carga Q. Bem, como ele me deu o potencial, eu vou usar essa equaçãozinha. Potencial é igual a K, que multiplica Q dividido por D. Q é igual a V. Eu quero o valor da carga. O D está dividindo, ele passa para o lado do V multiplicando. E o K, que está multiplicando o Q, ele passa para o lado do V dividindo. Então, eu vou ter que Q é igual. Quem é o potencial? 7,2 vezes 10 elevado a 4, vezes a distância, que é 1. Isso tudo dividido por K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. 7,2 por 9 dá 0,8. E aí nós vamos trabalhar aqui a base 10. 4 e 9. Então, 4 menos 9, isso aqui vai me dar menos 5. Só que esse número não está em notação científica, né? Então, para ele ficar em notação científica, eu vou andar a vírgula uma casa para a direita. Aí a gente percebe que de 0,8 para 8, eu aumentei aqui. Então, eu vou diminuir lá no expoente. Então, eu tinha expoente menos 5, eu vou ter que diminuir, então é menos. Eu andei uma casa, 1, então menos 5 menos 1, menos 6. Então, expoente menos 6 coulomb. Lembrando que esse 8 vezes 10 é menos 6 coulomb, pessoal, eu ainda poderia substituir essa base 10 a menos 6 pelaquela letra grega que é o Mi, tá certo? Então, vamos colocar aqui que é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 8 microcoulomb. Ok? Continuando. Na letra B, deixa eu separar aqui. Letra B, pessoal, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber quanto vale o potencial no ponto B. Bem, para eu saber qual é o potencial no ponto B, e aqui eu já vou dar uma colher de chá. Aqui foi a letra A. Isso aqui é a letra B. Potencial no ponto B vai ser K
e multiplica Q dividido por D. Pessoal, aqui só abrindo aqui um parêntese rapidinho que o nosso tempo já está morrendo. Para eu chegar para eu calcular isso aqui, tinha várias fórmulas, tá certo? Várias formas de fazer. 3, mais precisamente 3. Tem duas relações matemáticas que eu chego da mesma forma no final e tem essa daqui que é a prática. Por que eu vou fazer por essa? Porque é a equação original e aí como tem uma questão na lista de exercícios que é parecida, o modo de resolver com essa letra B, então por isso que eu vou fazer por ela, tá certo? Mas veja, como eu tenho grandezas, olha, a equação original, V é inversamente proporcional à distância. Então você tem que entender que se eu dobrar a distância, o potencial cai pela metade. No caso aqui, a minha distância triplicou, ó. Ela vai ser de 1 para 3. Então, o potencial ele vai ser dividido por 3. Por quê? Porque a distância triplicou. Se eu triplico a distância, o potencial cai pela terça parte. Se eu multiplico a distância por 5, ou seja, se era 1 e passou a ser 5, eu vou dividir o potencial por 5, porque são inversamente proporcionais. Então, essa daqui seria a forma mais rápida. Só pegar esse valor e dividir por 3. Isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. VB, K é 9 vezes 10 elevado a 9. O que a gente encontrou? 8 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido agora pela distância que é 3. Só 3, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou simplificar aqui. 9 dividido para 3 vai dar 3. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 8, 24. Vezes uma base 10. E aí eu vou trabalhar aqui os expoentes, ó. 9 menos 6. 9 menos 6 vai dar 3 positivo. 24 vezes 10 elevado a 3, isso aqui vai me dar, não está em notação científica, eu volto a vírgula para virar 2,4 vezes uma base 10. E aí a gente percebe que de 24 para 2,4 eu estou diminuindo. Ó. Se eu estou diminuindo, eu vou ter que aumentar aqui no expoente, na mesma proporção. O expoente era 3, eu tenho que aumentar 1, porque eu andei uma casa, então isso aqui vai para 4. O expoente é 4 unidades volts. Tudo bem? E aí a letra C e última é o que vocês têm que fazer no final lá da questão, da nossa listazinha, que é calcular o potencial no nosso caso aqui, ele está pedindo a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, a diferença de potencial aqui entre os pontos A e B, pessoal, na letra C, ó, diferença de potencial entre A e B. Se ele quer entre A e B, eu vou ter que fazer o AB. Quem é o AB? É o potencial A menos o potencial B. E aí vocês têm que atentar, pessoal, que para eu fazer essa subtração, as bases 10 têm que serem iguais. Quem é o potencial A? 7,2 vezes 10 elevado a 4. Menos 2,4 vezes 10 elevado a 4. Aí a gente atenta ao seguinte, adição e subtração de bases 10, as bases elas devem ser iguais. Como elas são iguais,
eu vou simplesmente fazer 7,2 menos 2,4. Ou então, portanto, diferença de potencial AB, 7,2 dividido por 2,4 vai dar 4,8 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso aí dá isso aí dá 48 mil volts, ok? Então isso aí seria a diferença de potencial entre esses dois pontos. Pessoal, na nossa lista, eita, que eu já comi 6 minutos já do intervalo de vocês. Na nossa lista, tem uma questão que eu peço a diferença de potencial, mas só que eu peço as duas. Como assim, professor, as duas? Eu quero a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B e, claro, a diferença de potencial entre B e A. Então, se você fosse calcular aqui a diferença de potencial BA, eu iria colocar UBA. Eu iria fazer VB menos VA. Iria ser 2,4 vezes 10 a 4 menos 7,2. O que é que iria mudar? Só o sinal de menos que iria aparecer aqui no final da questão. Tudo bem, pessoal? Vou parar de gravar agora aqui a nossa aula